Irmãos com Jesus, Deus vos abençoe nesta hora e que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vós. Eu espero que Deus está vos ajudando em todas as vertentes. Nesse precioso momento, nós vamos ler as nossas Bíblias num livro da primeira carta de Pedro, podemos dizer assim, capítulo 5, começando do verso 1. E diz assim: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunhas das aflições de Cristo, e participantes da glória que se há de revelar. Apacientais o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado deles, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Aleluia. Ao qual resisti firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, conforme fortifique e estabeleça. A Ele seja a glória e o poderio para todo o sempre. Amém. Por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi brevemente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firme. A vossa coeleição em Babilônia vos saúdo, e meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculos de amor. Paz seja com todos vos que estáis em Cristo Jesus. Amém. Grandioso nosso Pai Celestial, o eterno Deus, Criador do céu e da terra, nós te damos honra e glória nesta tarde, por sabermos que esta mensagem é uma mensagem consoladora neste período de grande angústia, onde o povo, cada um, está vivendo a sua forma, sem se encontrarmos com os nossos irmãos na fé. Mas o Senhor sabe melhor a aflição, a angústia, o clamor das nossas almas, quanto temos desejado nos encontrar e alimentarmos junto neste lugar. Mas o Senhor sabe qual será o tempo oportuno para tudo. O que eu quero pedir é que o Senhor guarde essas ovelhas, das quais estão distanciadas deste púlpito. Embora podem vir escutar isto de longe, mas o Senhor os cuide nas enfermidades, nas aflições. Provavelmente que as minhas mãos não possam passar por cabeça de cada enfermo, mas a tua mão recomendo nesta hora para que o Senhor toque cada necessidade, cada pedido,
O Senhor abençoe cada alma que está angustiada e quebrantada, em nome precioso do Senhor Jesus. Que ao final desta mensagem possam ter a fé da cura, a fé de libertação, a fé de tudo que eles querem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Assentai-vos. Bom, irmãos, eu não tenho uma escritura que por mim mesmo busquei, mas a presente escritura que eu li convosco é uma escritura citada pelo irmão Branham quando pregou este tema, de qual eu vou dando revisão. Isso não quero dizer corrigir, mas repetição daquilo que o irmão Branham pregou, porque não tenho minhas coisas para falar, exceto o que o irmão Branham falou nesta mensagem. Ele pregou uma mensagem com este capítulo, que ele deu como título, Ele cuida, e você? Agora, olha, ele auxiliou essa escritura de primeira carta de Pedro, ele auxiliou com a escritura de Hebreus capítulo 1, começando do verso 1 ao 5, onde ele diz, portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Aleluia. Repito. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Estejam atentos. Conserve tudo o que vocês deste púlpito ouviam, para que em nenhum dos vossos momentos de angústia, seja do que for, se desviemos deste caminho. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, isso significa mensageiro, esses anjos. Se a palavra falada pelos mensageiros, pelos profetas, apóstolos, permaneceu firme e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelo que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade, porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos. Na mensagem que eu acabei anunciando, Ele cuida e você, parágrafo 25, eu desejo usar o assunto aqui de Ele cuida e você. Quando Ele estava aqui na terra, Ele cuidava do povo. O pensamento disto se levantou em minha mente, bem antes de falar ou orar pelos enfermos, não sabendo exatamente que tipo de fila de oração nós teríamos. Primeiro, para aproximar isto, a audiência deve estar ungida com fé. Para aproximar isto, a audiência deve estar ungida com fé. Se você não tem fé, então não há nenhuma necessidade para nem mesmo ouvir e receber oração. Irmão Branham disse, se você não tem nenhuma necessidade, não tem nenhuma fé, não pode haver necessidade de você vir nesta fila de oração para receber a oração. Então, primeiro devia ter fé para vir na fila de oração e receber a oração. Porque isto precisará da sua fé, justamente com a minha fé. Minha fé para crer nele, sua fé para crer nele. Então, não esqueçamos isto agora, enquanto sigo em frente. Evidentemente, nós temos que ter algo. Com evidência, quero dizer,
que possamos basear nossa fé naquilo que estamos tentando fazer. Porque se um homem aproxima de qualquer coisa que ele deseja fazer, sem fé suficiente, ele certamente irá à derrota. Mas se ele pode aproximar disto com fé suficiente, então ele está destinado a ter sucesso, se isto é de acordo com a vontade e propósito de Deus para fazê-lo. 34. Quando ele estava aqui na terra, como eu digo, ele cuidava das pessoas de tal forma até que ele curava seus enfermos, confortava seus corações, lhes falava sobre um lugar onde ele iria e prepararia para eles e voltaria outra vez para recebê-los para si mesmo. Ele cuidava deles. E observe, ele se importava de tal forma até quando ele soube que deveria partir em ordem para trazer esta grande coisa para nós. Ele disse: não vos deixarei sem um consolador, enviarei o Espírito Santo e ele continuará o meu cuidado por vós, até ele retornar. Não há ninguém que cuida como Jesus, amém? Sabendo que o seu corpo é uma obra de mediador que ele está fazendo agora. Aquele corpo deve estar na presença de Deus em todo o tempo para intercessão. E Deus não pode ver o pecado dos pecadores. Ele somente vê o sangue do seu próprio Filho. Amém? E sabemos disto. Ele mandou de volta o Espírito Santo para continuar, confortar o seu povo. Ele importa, não importa? Certamente, ele importa. Agora, ele tinha que continuar se importar com o povo. O seu povo aqui na terra, da mesma forma que ele importou por eles, quando ele estava aqui na terra. Porque ele disse em São João capítulo 15, se você desejar fazer, eu tenho anotações colocadas aqui com estas escrituras onde estou me referindo. São João capítulo 15, do verso 26 ao 27. E no parágrafo 38 ele diz: era um consolador quando estava aqui na terra como homem. Deus feito carne, Deus representando a si mesmo através de um homem, Cristo Jesus, que prometeu que as obras que faço também as farei. E vou para o Pai e enviarei de volta o Espírito Santo, o qual sou eu em forma de Espírito Santo. O qual sou eu em forma de Espírito Santo. Escute, irmão Branham, ele prometeu, e vou para o Pai, e enviarei de volta o Espírito Santo. Irmão Branham disse, esse Espírito Santo era qual? Era ele mesmo que estava presente em forma humana. É esse que disse, estarei convosco, e habitarei em vós. E as mesmas coisas que fiz aqui, o Espírito Santo as fará outra vez em meu nome, quando ele vier. Vem? E isto é porque ele disse para falar contra aquilo. Agora, que o pacto já foi feito. Era um pecado imperdoável, blasfemar do Espírito Santo. O pacto já está feito. Rejeitar é blasfemar do que o Espírito Santo falou. E aí no 41, para baixo, e agora, para fazer disto um passo mais perto, ele envia o Espírito Santo para cuidar de nosso consolo. E ele habita em nós. Oh, ele realmente cuida. Agora, devemos seguir em frente para outra porção da Escritura aqui. Ou outro pensamento para sustentar isto. Qual é isso que está dizendo, irmão Branham? Deus cuida. E você? Antes de eu ir, eu posso dizer isto. Todos que não têm este Consolador,
aqueles que não o têm, então a razão que eles não o têm é porque eles não o aceitam. Isto é para eles, mas eles não o aceitam. Agora, eu espero que vocês sejam suficientemente espirituais para compreenderem o que estou dizendo. Vem? Estou falando para um grupo de pessoas que terá que receber oração daqui a poucos minutos. E temos este consolo no Espírito Santo que é enviado do Consolador. Mas nem todas as pessoas recebem isto. Elas não creem nisto. Vem? Elas em ordem para fazer aquilo. Então, eles ajuntam o seu consolo de alguma outra fonte, de algum outro meio. Se eles não aceitam o Consolador provido por Deus, então eles têm que obter algum outro Consolador. Vem? Porque você não pode viver sem água para viver. Por aqui, o irmão Branham disse, eles não recebem porque não querem receber. Então, se as pessoas negam receber o Espírito Santo, o Consolador, o qual o Senhor Jesus prometeu enviar, que se esse Espírito Santo vier, nos guiaria em toda a verdade. E as pessoas, o Espírito Santo vem. As pessoas não querem receber como Consolador. O irmão Branham disse, com razão, eles não podem ficar sem outro algo. Se eles negam o Espírito Santo como Consolador, eles terão que receber outro algo para lhes consolar. Vem? E eu espero que cada um de vocês obtenham isto. Especialmente vocês, pessoas que têm que receber oração, que estão tão desconsoladas nesta manhã. Talvez com problemas que médico não pode tocar. Aleluia. Talvez com problema que o médico não conseguiu te resolver. Irmão Branham diz, quero falar com você nesta manhã. Graças a Deus que isso estarão escutando amanhã. Vocês que estarão a escutar, que às vezes tem um teste que foi feito com médicos e saiu um resultado que o médico não consegue resolver o seu problema. Irmão Branham diz, quero falar consigo. E nós queremos que os médicos ajudem as pessoas. Irmão Branham não desprezou os médicos. Parágrafo 44. Nós queremos que os médicos ajudem as pessoas. E eu creio que Deus cura através da medicina. Deus cura através da cirurgia. Deus cura através do entendimento. Deus cura através do amor. Só um pouquinho de amor vai muito longe. Deixe alguém que está bastante contrariado e simplesmente lhes mostre que você importa com ela. Vem? Deus cura através do amor. Deus cura através da oração. Deus cura através dos milagres. Deus cura através da palavra, ou da sua palavra. Deus cura. Seja qual é a forma, qual é a fonte, Deus cura através dela. Por todas as fontes, Deus cura. Só crer, aleluia, só crer. Aquela mulher, irmão Branham cita daquela mulher que tocou veste, disse em nenhuma parte estava escrita na Bíblia como promessa que tocarão na veste do Senhor e serão curadas. Mas como ela creu de toda a fonte que encostando terá influência divina e será curada, irmão Branham foi curada. Sem promessa para aquilo, foi curada. Sem nada promessa, pode você receber a sua cura desde que você crê. Isso não depende de mim, irmão Branham. Deus pode curar com qualquer fonte. Oh, é Deus quem cura. Pois Ele disse, eu sou o Senhor que cura todas as tuas enfermidades. Então, tudo isso deve operar junto. E homens em ministérios diferentes devem trabalhar juntos para isto, vem? Agora, mas eles não fazem isto, porque às vezes eles são proibidos de tomar certas posições na palavra de Deus, porque suas denominações não permitem que eles façam aquilo.
mas aquilo não barra a verdade. Exatamente, Deus segue em frente, curando da mesma forma. As pessoas podem negar, só por uma oração, uma pregação de longe, Deus pode curar, só para te dizer, aí estás curado, é possível isso? O irmão Branham disse, isso não afasta o que Deus realiza. Ele continua fazendo isso. Ele pode fazer de longe, ele pode fazer de perto. E aí no 46, nós encontramos que muitas pessoas tentam encontrar consolo na bebida. Está vendo? Eles quando negam o Espírito Santo, eles às vezes acham que, meu problema é demais, tenho que relaxar na bebida. Se eu beber, eu estou bebendo porque estou muito estressado. Então, para acabar o estresse, tem que beber, né? Tem que beber, estar grosso. Então, aí o estresse acabou. O irmão Branham, nesse parágrafo 46, disse assim, nós encontramos que muitas pessoas tentam encontrar consolo na bebida. Vocês sabem, nós temos um ditado que é bem conhecido no nosso meio hoje, que muitos ministros às vezes bebem antes de ir para o púlpito. Toma um bom e pesado gole de embriaguez. Já foi visto ministros na plataforma que até mesmo cambaleiam sob a influência de licor, queria dizer álcool. E isto não deve existir. Isto não deveria existir. É porque muitas vezes nós condenamos o homem quando talvez não deveríamos ter feito aquilo. Precisamos de encontrar lá atrás qual é o problema. Às vezes isto que faz a pessoa cair. Às vezes nós adiantamos condenar aquele pecador. Irmão Branham, olha o atrás dele. O que aconteceu com esta pessoa para ser assim? O que aconteceu com esta pessoa para ser assim? Muitos deles foram convertidos do álcool. Aleluia. Escute, vocês entenderam? Irmão Branham, às vezes adiantamos condenar as pessoas. Aquele é isto, aquele é isto. Disse, primeiro tem que ter cuidado de olhar o atrás dele. Imaginemos, ele deu aqui, disse, talvez ele foi convertido quando bebia demasiadamente. Aquele demônio leva tempo para lhe deixar. Ele sempre tem aquilo. É porque muitas vezes nós condenamos o homem quando talvez não deveríamos ter feito aquilo. Precisamos de encontrar lá atrás qual é o problema. Muitos deles foram convertidos do álcool e nós descobrimos se eles estão naquela condição é uma desgraça e uma vergonha. Mas não mais vergonha do que seria mentir. Vale a pena? Irmão Branham disse, não é mais vergonha beber do que mentir. É onde ele disse numa das mensagens, vale a pena eu estar com um bêbado do que um mentiroso, do que um manufaturado. Vem? Ele disse, mas não mais vergonha do que seria mentir, roubar, cobiçar as mulheres, ou qualquer outra coisa que está no mandamento. Vem? E talvez um homem já nasce com um intenso desejo sexual. As prostitutas, as pessoas que às vezes não se contêm. Irmão Branham disse, às vezes nasce com demasiado desejo sexual. São aquelas chamadas de taratas sexuais. Nasceu, me escutem, irmão Branham não está a dar a possibilidade para as pessoas praticar porque nasceram com isto. Porque ele está a exigir que, às vezes, olha o passado. Imaginemos que esta pessoa vivia a vida de vender o seu corpo lá na rua, onde fazem aquelas trabalhadoras do que não podemos expressar aqui no púlpito, e converte essa pessoa. Essa pessoa tem que levar tempo para mudar. Tem que levar tempo, ele tem que ser acompanhado continuamente. Iria suportar. E o irmão Branham segue à frente.
Talvez um homem já nasce com um intenso desejo sexual. Ele vê estas modernas strips nas ruas e ele está constantemente em problemas. Quando olha aquilo, vê? Aquele homem nasceu daquele jeito. Ele nasceu daquele jeito. Agora, o que ele deve fazer? O ministro que bebe, ou a mulher que fuma, ou aquele vestida imoralmente, tentando tirar dela um consolo de ser tão bem formada, que ela quer fazer com que os homens olhem para ela. Não há nenhuma outra razão. Ela está parcialmente demente. Vem? Nenhuma mulher sensata que tenha sua mente certa poderia se despir diante dos homens. Vem? Não há nenhuma razão para isto de modo algum. Mas ela está tentando. Aquelas jovens hoje que saem pelas ruas, elas são verdadeiras. Bem, vocês me desculpem a expressão. E recordem, esta fita não foi somente para este povo. Aqui ela vai ao redor do mundo. Irmão Branham disse, me desculpe pela expressão, sabendo que esta fita não é somente para o tabernáculo Branham, mas para todo o mundo. E esta fita não é somente para este tabernáculo da beira, mas para todos que irão escutar. Irmão Branham diz, escutem. Desculpe pela expressão, é parágrafo 47 e 52. E a vida social. As pessoas tentam se ajuntar nesta demente vida social. Não me digam que o mundo não é demente. E indo da maneira que ele está indo. Certamente é, seguro. É um mundo neurótico. E pela graça de Deus, é a única maneira que escaparemos disto. Observem, nesta vida social, as pessoas têm chegado a um ponto em que elas socializam pequenas panelinhas e elas entram ali e pensam, nós somos melhores do que o outro grupo. Vem? E isto é simplesmente feito desta forma. E é moral. Isto é simplesmente feito desta forma. Vem? Mesmo creio que o mundo, a palavra moral, é reconhecida entre 90% das pessoas desta nação. Eles nem mesmo sabem o que o mundo, a palavra moral, significa. Lembrando-se, a palavra moral é conhecida por 90% deste mundo, mas nem praticam esta palavra moral. Graças a Deus. Nem entendem o significado desta palavra moral. Se elas conhecessem, se o povo, se as pessoas conhecessem o significado da palavra moral, a pessoa estaria a se cuidar dele mesmo. Estaria a se cuidar a maneira de vestir, a maneira de se comportar, mas tem como expressão a palavra moral e não tem como significado. E qual é a responsabilidade exige a palavra moral? Ela fugiu deles. A palavra moral fugiu da mente das pessoas. E isto foi feito com tal artifício. Vem? E agora, no 54, encontramos todas estas coisas. É porque as pessoas estão procurando encontrar consolo. Elas estão procurando encontrar algo que elas... E recordem, seu consolo é a sua religião. E você faz daquelas coisas a sua religião. Vem? Que pena pensar que a morte está bem na sua frente. Vem? Até tudo isto tem acontecido, até que parece que não há uma fundação sólida sobrando na terra para construir coisa alguma. Deixa-me simplesmente lhes perguntar algo. No 55, você não pode crer em nada, dificilmente, a não ser a Bíblia. Irmão Branham, deixa-te dizer, você não pode crer em nada mais excepto na Bíblia. Você não pode crer mais em outro algo que um homem fala que não seja bíblico. Não creia mais em nenhum consolo, exceto da mensagem do irmão Branham.
Não creia mais em outros convívios, excepto do que esta mensagem falou, do que a Bíblia diz. Você não pode crer em nada, a não ser na Bíblia. Nós ainda temos Cristo, graças a Deus, amém? Bem, você não pode crer em nada. Você chega em, por exemplo, quando você liga a sua televisão, você que tem tal coisa, e quando você liga a sua televisão e vê os comerciais, bem, se uma pessoa tenta viver 100% através daqueles comerciais, ela morreria em uma semana. Vê você? Não pode fazê-lo. E a própria coisa que alguma companhia quebrará como um produto e diz, esta é a coisa aqui, e não tem esta outra aqui. E a mesma companhia vende o mesmo produto. Então, outro comercial virá. Coloque isto deste lado e não aquilo. E a mesma companhia. Os americanos caem por tal coisa como esta, até que toda a coisa se apodrecerá. Até que não haverá nenhuma esperança de maneira alguma. Ninguém sabe no que crer. Mas daqui eu vou lhes dizer no que crer, se vocês desejam consolo, se o Senhor permitir. As igrejas têm entrado na mesma coisa, na vida social. Eles trouxeram isto para dentro da igreja, sua vida social, sua política e suas outras coisas, até que deixaram a igreja tão confusa que não sabe o que fazer. Eles trouxeram a política para dentro da igreja. Eles trouxeram também a vida social, sua vida social na igreja, suas atividades sociais, bingo, ou jogos de azar, ou seja, o que for que eles chamam isto. Estes jantares e danças e assim por diante na casa do Senhor trouxeram isso. E as pessoas estão confusas, sem saber o que fazer. É uma pena. É uma pena. Eles dizem, bem, agora, aquilo não é aquilo. É na dependência anexa. Mesmo para nossas confissões. Irmão Branham já saiu na confissão. Parágrafo 61. Mesmo para as nossas confissões. Agora, eu quero que vocês, pessoas que estão vindo aqui e segurar na fita, eu quero que vocês ouçam atentamente agora, por um momento, esta citação. Isto. A não ser que você seja profundamente sincero, você não pode ser sincero até que você seja positivamente compreendido. Se você está presumindo, ou conjecturando, ou na esperança, então ali não pode haver um meio de sinceridade que Deus requer. Isto, fé, não é um espero que sim. Fé, até dizer, espero que sim. Ou isto pode ser, certo, né? Ainda dizer tenho fé, a dizer isto pode ser certo, né? Isto tem que ser absolutamente amém. Não precisa dizer, talvez, Deus pode fazer, né? Se quiser pode fazer. Você tem que ser um homem que diz, amém. É o seu fundamento tem que ser amém. Isto é seu, é o seu absoluto. É a coisa na qual você está atado. Vem, você tem vindo, você tem vindo ao seu fundamental. Aquilo é a verdade e não é nada a não ser verdade. E isto deve ser assim. Então, você vê isso em sua mente? Então, você tem que se aproximar disto com toda a sua vida, alma, corpo, que está em você, simplesmente vender tudo completamente por isso. Como Jesus bondosamente nos ensinou, do homem comprando pérolas. E ele encontrou aquela de grande preço. E ele vendeu todas as suas outras para obter aquela. Todas as verdades e tudo que ele tinha, pensava que elas eram boas pérolas.
esta significava tudo para ele. Aquela pérola que ele levou vender o que ele tinha para obter aquela. Irmão Branham disse, aquela era mais significativa para tudo. E quando você acha o fundamental de Deus, que é a palavra, a sua palavra, uma promessa sobre certa coisa, você deve saber primeiro que isto é a palavra de Deus, amém? Que a coisa que você está vendo ser feita é Deus. Ali não há nenhum, talvez, isto pode ser, isto parece, isto poderá ser, e isto é Deus. Então, quando você chega àquele ponto, então, esta é a pérola de grande preço. Você deve se afastar de qualquer coisa que qualquer pessoa lhe diz contrário a isto. Você não deve olhar no que o homem tem realizado. Realço, não pode olhar no que o homem tem feito. Você deve olhar no que Deus tem dito, no que Ele prometeu, e ver-o fazer isto. Então aí está o seu fundamental. Bem aí. Então tudo que você é, tudo que você era, tudo que você espera ser, deve ser colocado sobre isto, exatamente como isto foi morte e a vida para você naquele momento. E eu penso que uma das coisas que segura nosso povo de ser curado é a falta de confissão. Então, Branham fala nesta mensagem, parágrafo 63. Eu penso que uma das coisas que segura nosso povo de ser curado é falta de confissão sincera. É a falta de confissão sincera. É a falta de uma confissão sincera. Agora, por exemplo, isto pode soar um pouco ruim, mas eu não quero dizer isto desta maneira. Mas olha, olhando para a minha esposa, assentada aqui, irmão Branham apontava a irmã dele, a esposa dele. Se eu tivesse minha esposa, ou minha esposa sentada aí, se eu saísse por aí hoje e colocasse os meus braços ao redor de uma outra mulher e fizesse amor com ela, e eu saberia então, depois que eu fizesse aquilo, que eu estava errado, muito errado. Agora, naturalmente, ele quer mostrar o modo de confissão. Qual será? Disse, naturalmente, o meu Consolador não me deixaria fazer aquilo. Vem? Mas eu quero dizer, se eu fizesse isto se eu acontecesse que fizesse isto, ou qualquer coisa parecida a isto, então eu sei que a primeira coisa que era dizer para a minha esposa, antes que eu pudesse dizer para Deus, antes de eu dizer a Deus, primeiro devia falar a minha esposa. Perdoe-me, porque eu pequei contra ela. Se você vem ao altar e recorda que você tem uma dívida, vá, acerte aquilo primeiro, antes de você oferecer a sua dádiva. Então, eu tenho que chegar para ela. Eu creio que a confissão também endireita. Não é uma verdadeira confissão, a não ser isto. Ou se eu dissesse, agora eu vou confessar isto que eu fiz de errado. Eu digo, bom, Senhor, amigo meu, irmão Branham, do tipo, querer confessar para um amigo, tu sabes que eu te conheço muito bem, Louvado seja Deus, aleluia. Eu penso que tu és um bom velho companheiro, me perdoe, tu sabes, velho, meu velho amigo, eu não quis dizer isto desta maneira, vem? Agora, você diz, isto é sacrilégio, é fazer uma confissão assim, é assim? Irmão Branham, é sim, é esta maneira que se pode, passou amigo, você conhece no nosso bate-papo, tá? Você tem que olhar, é assim,
Mas se eu vou e digo, Senhor, eu não tive intenção de fazer isto, aquela maneira, e tu me ajudes para que eu não faça outra vez. Ele recusará o meu sacrilégio até que eu vá primeiro e acerte aquilo com a minha esposa. Meu Branham, se você pode levantar sozinho e dizer, Deus, eu não queria fazer aquilo, não foi minha intenção. Você orar e confessar a Deus diretamente antes de falar à sua esposa. Meu Branham, isso não pode funcionar, não. Isso não pode chegar na presença de Deus antes, primeiro que acertem com a sua esposa ou o seu esposo. Então, se eu chego para ela, virado já que disse o profeta, então eu vou chegar para minha esposa. Então, se você chega para ela com a mesma irreverência e digamos, velhinha, minha amiguinha, mãezinha de meus filhos, queridinha, você sabe que temos sido velhos, amigos, íntimos por muito tempo, né? Digamos, o que seria se eu colocasse os meus braços ao redor da outra mulher? Tentando rodar, né? O que me faria, mulher? O que você diz sobre isto? Mocinha, você me perdoaria? Eu imagino como ela olharia. Ela pensaria, o que aconteceu com o meu esposo? Vê? Agora, a primeira coisa, ela não saberia se eu estava brincando ou não. Ela não vai saber isso, se eu estava brincando ou não. Você não vai desta maneira fazer uma confissão para o seu companheiro ou Deus. Parágrafo 69. Você vai com a mais profunda sinceridade, com uma pia tristeza do seu pecado. Primeiro você deve estar arrependido. Eu devo dizer a ela, querida velha, aqui, isto pode significar o restante de nossa vida de casado. A mulher com a qual eu vivo, esta é a minha amada, e como eu tenho te amado por todos estes anos, mas agora você pode me deixar, deste momento em diante, você não pode ficar comigo, você pode não me aceitar, quando eu confessar, né? E eu sei disto, mas assim para aceitar isto, eu tenho que estar certo. E eu tenho que te dizer para ela, do fundo do meu coração, quer ela me aceita, quer ela me perdoe, quer ela não quer, mas tenho que falar do fundo do meu coração. Então eu tenho que dizer a Deus, da mesma forma, e dizer para ambos, para ela e para Deus, com sinceridade, que eu nunca farei isto outra vez, pela graça de Deus. Não somente, agora eu posso ser capaz de colocar isto sobre ela, e ela vem, não vê. Talvez a minha maneira de falar com ela a convencesse, mas a minha maneira de falar não a convenceria a Deus. Mas você pode falar daquela maneira tão amorosa para tentar convencer ela como vaso fraco. Querida, você sabe, desde que eu te casei, sempre te amei eu. Mas foi um escorregadinho que aconteceu, amor. Poderás me perdoar? Irmão Branham, isto pode convencer a ela. Mas você não pense que este tipo de confissão convenceu a Deus. Desta maneira. Porque não estás arrependido. Estás com um papo de convencer a ela. De convencer a ela. Tu és marido, pai dos meus filhos. Não poderás me perdoar se eu escorreguei. Irmão Branham, este tipo de confissão não pode funcionar assim não. Você tem que ir com o coração amargo, bem arrependido diante de Deus. Ele olha em meu coração. Ele sabe. E depois de tudo, somente mais um pouquinho anos com ela, se Deus permitir, e nós seremos retirados deste mundo. Mas com Deus é a eternidade. Então eu devo estar profundamente sincero com Deus. Irmão Branham diz, você pode tentar aquelas palavras de convencer a ela. Certamente pode convencer a ela depois de um tempo,
você se separa pela morte, uma coisa dessa. Mas com Deus que você não está sendo sincero, é para toda a eternidade. É para toda a eternidade. Vem? Seremos tirados deste mundo, mas com Deus é a eternidade. Então eu devo estar profundamente sincero com Deus. E então se eu estou sincero, Ele me ouvirá. Mas se eu não for sincero, não há nenhuma necessidade para eu gastar o tempo de Deus para me ouvir. Pesado, né? E o que está acontecendo? Às vezes certos problemas resistem porque as pessoas dizem isso é pesado demais. Eu não posso confessar isto. Isso é pesado demais. Irmão, por quê? Por falta da sincera confissão, isso prevalece. E você não pode pensar que você convenceu com aqueles papos sua esposa, seu marido, sua namorada, e você pode convencer a Deus disto. E aí onde isto vem hoje entre o povo. Ali não parece haver a profundeza da sinceridade que eles devem ter. E eu creio que o homem ou a mulher que vem receber a oração deve primeiro confessar tudo que eles têm feito e fazer tudo de uma forma correta. Porque, vem você tem observado muitas vezes na plataforma, você observa qual é a distância que está aquele, assim diz o Senhor. Vem as pessoas, a visão se materializa naturalmente com a fé deles. Deus prometeu aquilo através de um dom, mas a cura é algo diferente. Deus reconhece isto. Então, agora nós observamos que isto, as pessoas fazem suas confissões, isto tem que ser com a mais profunda sincera. Eu tendo aqui, eu não tenho tempo para ler isto, mas é Bingamote em New York, eu creio. Ou está errado? Está errado? Sim, é Bingamote. Eu creio que está certo. O lugar onde tem a companhia de sapatos é Decote, é ali. É Bingamote. Eu creio que é chamado de Bingamote. Está certo. New York. Nós estávamos ali, naquele lugar de sapato, de Endicott. Johnson, um grande auditório, e estávamos tendo uma reunião ali. E uma manhã, Billy Paul estava no quarto, ao lado do meu. E estava muito frio, o vento soprava. E eu estava descoberto entre o povo. Uma falta de sinceridade parecia. E eu quis saber por quê. Aqui estava um homem que havia sido curado, suponhamos, ou um homem em um determinado que eu estou falando. O homem tinha uma grande aflição e ele foi curado nesta noite ali de pé. E antes de sairmos 5 dias, a aflição estava de volta nele outra vez. Estão vendo? Um homem que foi curado. De repente, irmão Branham disse 5 dias antes de sair, o homem que foi curado estava outra vez no inferno. Agora vocês entendem a pregação? Por quê? É porque ele não tinha confessado com toda a sinceridade. Estava de volta nele outra vez. Por quê? Na presença do Espírito Santo, isto tirou aquilo dele. Exatamente como isto fez com esta jovem mulher há pouco tempo atrás de aqui. Fora no jardim. O jovem ontem à noite. Mas ali deve haver uma profunda sinceridade para saber que Deus pode tirar isto de você agora. Com aquela mesma unção em você. Pode deixar isto afastado de você. E então o Espírito Santo falou comigo certa manhã. Já era dia e disse, suba na plataforma ou em algum lugar e traga aquelas pessoas até ali e faça-as confessar tudo que elas fizeram antes de você orar por elas. A minha profunda sinceridade. A não ser que o mundo se arrependa e ele tem que perecer. E a confissão é o que o mundo necessita hoje. É uma confissão honesta.
é como um remédio para a doença. Todos nós podemos ler na garrafa que espécie de remédio é, que enfermidade isto pode curar. Mas você sabe, a leitura das indicações, eu irei aplicar isto. Assim como na Bíblia, nossas escolas, seminários, podem ler toda a palavra. Mas vocês sabem, simplesmente ler as indicações e o modo de usar, e isto não cura a enfermidade. Amém? Não cura a enfermidade, porque você leu as indicações, como se aplica. Vem? Mas como é que cura? Quando você toma de acordo com as recomendações. Amém. Quando você toma de acordo com as recomendações dadas na orientação. Vem? Mas você sabe simplesmente ler indicações e o modo de usar. Isto não cura a enfermidade. Vem? Isto tem o remédio. Então, isto tem que ser tomado. Então, um homem pode dizer: eu sou um teólogo. Agora, não fale comigo. Eu acerca de tal e tal coisa. Eu conheço as escrituras. Eu sei que a Bíblia fala assim. E assim, aquele que ouve minha palavra. Em São João capítulo 5, 24. Por exemplo, aquele que ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. King James coloca assim, perpétua. A eterna, King James diz perpétua, que é eterna, correto? Tem vida eterna, porque ele creu. Muitas pessoas dizem que elas creem. Agora, isto é verdade? A escritura está correta. Eu estou lendo a receita. Estou lendo o que é a receita, o antídoto para o meu pecado. Mas posso eu tomá-lo? Posso eu crer? Eu posso dizer, eu creio, mas eu realmente creio? Esta é a coisa seguinte. E simplesmente ler isto e conhecer as indicações não cura a enfermidade. O problema é que, em nosso caso, nós não tomamos o que o remédio diz para fazer. Nós temos o remédio, mas não o tomamos. Nós dizemos que tomamos porque o podemos ler, mas realmente tomar nós não o fazemos. Vem? O Evangelho é da mesma forma, um remédio neste caso. Se o paciente e o remédio tem sido provado que cura o paciente, e o paciente lê tudo sobre da descoberta desta droga, eles conhecem cada pouquinho de remédio que há ali. Eles conhecem tudo. O nome dos cientistas que descobriram esta certa droga, com a vacina, Salk e assim por diante. Se nós sabemos toda a palavra a respeito disto, mas recusarmos ou recusarmos tomar isto não nos ajudará. Vem? Isto não nos ajudará. Amém? Deus cuida. E você? Então, irmão, com esta mensagem, eu espero que Deus vos ajude. Vos ajudem e continue vos abençoando. Eu quero vos dizer, nós estamos nesta era enfermal. O que o irmão Branham disse, às vezes isso pode reter tanto tempo a sua cura. Deus não dá a sua resposta. Mas o irmão Branham disse, às vezes o problema é falta da sinceridade nas nossas confissões. Confessamos como se fosse brincadeira, mas precisa vir com o seu coração quebrantado, chorando, pedindo clemência, se Deus pode responder. Aí você vai obter a sua resposta. Então, irmão, eu espero que se você tem um caso desse, importa que acerte com Deus e Ele falar o resto da tua vida. Deus vos abençoe. Se o Senhor permitir, amanhã nós daremos continuidade com a mesma mensagem. Amém. Amém.